Bom dia, boa tarde aos alunos da Escola Carlos Gereissati, das turmas de nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Bem, nós trabalhamos nas semanas anteriores a lei da conservação da massa, lei de Lavoisier. Trabalhamos também a lei das proporções constantes, lei de Proust. E hoje nós iremos trabalhar, a teoria atômica de Dalton. Objetivo da nossa aula: identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, compreender a formação dos átomos simples e compostos e estudar a teoria atômica de Dalton. A natureza da matéria. Não confunda lei com teoria. Após realizar muitos experimentos, um cientista ou grupo de cientistas pode perceber regularidades naturais. Toda vez que uma regularidade é descoberta, pode ser enunciada usando palavras ou equações matemáticas e passa a ser denominada lei ou princípio. Para uma lei ser válida, ela não precisa ser explicada, basta que seja observada por meio de muitos experimentos. Em outras palavras, uma lei generaliza um comportamento regular das coisas, é uma regra seguida pela natureza. Já a teoria, por outro lado, é uma proposta de explicação para uma outra ou mais leis que seja aceita pelos cientistas, pelo menos durante certo período de tempo, como sendo a melhor maneira de explicar acontecimentos, fenômenos observados. Já na teoria, graças à descoberta de novas leis ou de novos fatos, ela é satisfatória nesse olhar, porque uma teoria pode ser aperfeiçoada ou até mesmo substituída por outra teoria, e assim vai renovando. E agora nós vamos conhecer a teoria atômica de Dalton. Sempre foi algo que os pensadores, filósofos e cientistas tentaram explicar, tanto que já por volta de 450 a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito tiveram a ideia de que a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis que não poderiam ser destruídas. Essas partículas recebem o nome de átomos, palavra que em grego significa indivisível. Aristóteles. Segundo Aristóteles, a matéria era descontínua e que tudo seria formado apenas por quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Essas ideias foram adotadas pela maioria durante cerca de 2000 anos. John Dalton. Em 1803, o químico inglês retomou as ideias originais de Leucipo e Demócrito. Depois de realizar vários experimentos para comprovar as suas hipóteses, ele formulou os seguintes postulados, isto é, proposições que não podem ser comprovadas, mas que são admitidas como verdadeiras e que servem como ponto de partida para a dedução ou conclusão de outras afirmações. A teoria atômica de Dalton. A matéria é constituída por partículas denominadas átomos. As substâncias simples são constituídas por apenas um tipo de átomo, elemento químico, e as substâncias compostas por mais de um tipo de átomo, diferentes elementos químicos. As substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos em proporções fixas. O modelo atômico de Dalton, em 1808, a matéria foi encontrada, ela foi trabalhada
e ela é constituída de átomos, que são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Átomos são partículas maciças, e cada tipo de átomo seria de determinado tamanho. Quer dizer que quem encontrou toda essa espécie do átomo, toda essa forma, as características, foi John Dalton em 1808. Lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. Quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos ou submúltiplos. Vejamos aqui. Primeira experiência. 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio. Equivale a 36 gramas de água. Percebemos que aqui no segundo experimento, o hidrogênio permaneceu com a mesma massa, 4 gramas, e o oxigênio, ele variou, não é? Ele modificou, certo? Formando 64. Se nós formos pegar 32 vezes 2, é igual a 64 gramas. Por isso, a lei de proporção múltipla, não é? Utiliza a multiplicação, tá? Então, 4 gramas de hidrogênio mais 64 gramas de oxigênio equivale a 68 gramas de água oxigenada. Portanto, 32 gramas dividido por 32 é igual a 1 e 64 dividido por 32 é igual a 2. Então, a proporção é igual a 1 por 2, certo? Então, aqui nós temos a representação de substâncias simples, segundo a teoria atômica de Dalton, né? Que as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Aqui também, né, outros exemplos. Aqui são substâncias compostas, que são formadas de combinação, não é, de diferentes elementos químicos. Formação do átomo. A matéria seria formada por pequenas partículas esféricas maciças, algo que não é oco, mas que é compacto e indivisível, denominadas átomos. A matéria seria descontínua, pois entre um átomo e outro haveria espaços vazios. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos de mesmas massas, tamanhos e propriedades. Elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massas, tamanhos e propriedades diferentes. Exemplo de átomos que teriam massas, tamanhos e propriedades diferentes. Vejamos aqui na imagem: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e enxofre. Percebemos que essas massas, elas são de tamanho diferente, propriedades diferentes. Combinação entre os átomos. A combinação entre os átomos diferentes, em uma proporção de números inteiros, formariam substâncias diferentes. Uma substância composta seria formada por espécies químicas de diferentes elementos, com a quantidade fixa de cada um deles. Dalton deu o nome átomos compostos a essas espécies. Os átomos compostos seriam formados por um pequeno número de átomos simples. Um átomo não poderia ser destruído em uma reação química. Eles apenas se rearranjariam para formar novas substâncias. Para explicar sua hipótese, Dalton elaborou um modelo, já que os átomos não poderiam ser vistos. Os modelos não são a realidade, mas uma representação da natureza. Uma imagem mental construída a fim de explicar uma teoria a respeito de algum fenômeno que não pode ser visualizado. Um modelo adequado torna possível que se compreenda melhor a natureza e que até mesmo se faça previsão sobre o fenômeno estudado. Esse modelo hoje, chamado de modelo atômico de Dalton, era que o átomo seria semelhante
a uma bola de bilhar esférica, maciça e indivisível. Elementos químicos. Dalton também substituiu os antigos símbolos que eram usados pelos alquimistas para representar o que eles acreditavam ser elementos químicos, por símbolos mais apropriados, até porque alguns elementos descobertos não eram conhecidos pelos alquimistas. Proposta de Dalton. Ele propôs uma série de círculos com linhas, pontos ou letras no meio, que representassem cada elemento químico. Vejamos o exemplo. Então, Dalton, ele criou essas representações para os elementos, né, para os átomos simples. Então, vejamos aqui a forma que ele compôs: hidrogênio, carbono, alumínio, hidrogênio, sódio, enxofre, estrôncio, bário, fósforo, zinco, magnésio, cálcio, potássio, mercúrio, oxigênio, prata, ouro, platina, ferro, cobre. Representação também aqui abaixo dos átomos compostos de água, amônia e de outras partículas, que poderiam ser formadas obedecendo à lei das proporções múltiplas. Né? Percebemos que ele fez aqui um esqueminha interessante. Lei de Proust, lei das proporções fixas. Independentemente da origem de uma determinada substância pura, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, combinados entre si na mesma proporção e massa. Então vejamos, aqui a gente viu na aula anterior, não é a lei de Proust? Então vocês já sabem, 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio equivale a 11 gramas de gás carbônico. 6 gramas de gás carbônico mais 16 gramas de oxigênio equivale a 22 gramas de gás carbônico. Ou 9 gramas de carbono mais 24 gramas de oxigênio é igual a 33 gramas de gás carbônico. Lei de Dalton, lei das proporções múltiplas. Segundo essa lei, quando se combina uma massa fixa de uma substância com massa diferente de outras substâncias, formando compostos diferentes, e massas de outras substâncias variam em uma proporção de números inteiros e pequenos. Vejamos aqui. Vejamos que os óxidos, aqui, o nitrogênio, nós temos a massa, não é a mesma massa. E percebemos que a mesma massa de hidrogênio aqui é 28 gramas, não é? E o oxigênio, a gente percebe que está havendo variação, não é? Variação aqui das massas. E aqui no óxido, você observa que aqui tem 2, 3, 4, 5, né? Aqui no óxido, oxigênio. E já aqui no oxigênio, percebemos também que ele está variando. Está variando em proporções de números inteiros. Observamos que 16 vezes 2 é igual a 32. 16 vezes 3 igual a 48. 16 vezes 4 igual a 64. 16 vezes 5 igual a 80. Percebemos que aqui nós temos uma proporção, não é? Por isso que essa nossa resolução que fizemos agora é conhecida como lei das proporções múltiplas, tá? Não é? Que combinam aqui, quando se combina uma massa fixa de uma substância com a massa diferente, que a fixa no caso aqui é o nitrogênio e a massa que está variando é a massa, né, é a grama de oxigênio, tá? Então, aqui a gente encerra a nossa aula, certo? Caso vocês não tenham entendido o vídeo, vocês podem retomar e assistir novamente. Na plataforma tem uma atividade para vocês exercitarem sobre o conteúdo, certo? Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, vocês podem acessar o livro de ciências na página 25 e algumas explicações eu acrescentei, que não tinha no livro, mas acrescentei até para vocês já terem uma noção para quando vocês